estamos entrevistando o urologista Dr. João Afife Ábido. Dr. João, eu li que 50% dos brasileiros estão insatisfeitos com o nível da sua ereção. E isso coincide com o que o mundo está insatisfeito com a sua ereção. É verdade, primeiro? Sim, é verdade. Mas isso é verdade na idade, acima de 40 anos de idade. Acima de 40. Isso. E quais são as causas da disfunção erétil? Bom, neste caso? Neste caso, as causas podem ser psicológicas e orgânicas ou então mistas, que existe um componente entre causa orgânica e psicológica. O senhor pode nos explicar o que seria uma causa orgânica? Sim, uma causa orgânica são todas aquelas causas originárias de doenças físicas. Por exemplo, diabetes, hipertensão arterial, também a obesidade, etilismo, são doenças que provocam lesões na microcirculação e também na parte neurológica, na microinervação de todos os órgãos, inclusive do pênis, alterando então a possibilidade de uma boa dilatação e uma boa ereção. E uma causa psicológica? Insegurança, né? Perder o emprego. Exatamente. Problemas assim de estresse, problemas econômicos e insegurança. Aliás, é muito comum, às vezes, em jovem, quando vai ter uma primeira relação, pela própria insegurança, não conseguir ter uma ereção. E isso, sim, seria uma disfunção erétil, mas, na verdade, não. Porque, por definição, disfunção erétil é a incapacidade em conseguir ou, então, de manter uma ereção para uma permanente, né? É uma incapacidade permanente, não transitória. Não transitória. E o que é que o senhor recomenda como prevenção? Primeiro, um bom estado emocional, psicológico, um bom estado de saúde mental, um bom estado de saúde financeira e social, e que faz com que o indivíduo viva num meio assim adequado. Mas, para isso, é importante também prevenir doenças físicas, como diabetes, hipertensão. Então, atividade física e exames regulares com médico são muito importantes. E qual o papel, como é que funcionam esses remedinhos que tanto ajudam o mundo moderno hoje? Na verdade, esses remédios é um grupo de remédios chamado inibidores de fosfodiesterase 5. Todos eles agem da mesma maneira. E como é que eles agem? Eles agem facilitando uma ereção. Eles não provocam ereção. É muito comum o indivíduo, às vezes, tomar e ficar esperando o pênis ter uma ereção. Isso não acontece. E isso só acontece quando o indivíduo tem o desejo e a excitação. Porque esse remédio, ele atua nesse mecanismo de ereção que começa no cérebro do indivíduo pelo desejo, então ele facilita a ereção. E hoje nós temos aqui no Brasil 4 remédios que são. O primeiro a aparecer foi a sildenafila da Pfizer, que tem o nome comercial de Viagra. Depois, 5 anos depois, apareceram a tadalafila da Lilly, que é o Cialis. Depois, em seguida, a vardenafila da Bayer, que é o Levitra. E, recentemente, foi lançado um remédio, que foi uma pesquisa de um laboratório brasileiro, também chamado lodenafila, que tem o nome comercial de Eleva, e é de um laboratório Cristália. Há casos em que o indivíduo que teve câncer de próstata, mesmo com um desses remédios, ele não consegue ter ou manter a ereção. Aí ele tem que fazer o quê? Sim, é comum até. De repente, você tem casos em que, operado de câncer de próstata, depois de um determinado tempo, ele recupera a ereção, às vezes espontaneamente. Mas é mais comum ele recuperar a ereção usando esses remédios que são chamados inibidores de fosfodiesterase 5. E, quando ele não consegue, sim, existem outros fatores. Existe a chamada injeção intracavernosa, que é uma substância que se coloca no pênis e ele, por excitação, mantém uma ereção até muito duradoura. Essa sim provoca a ereção. Essa provoca a ereção, porque você injeta e aí o indivíduo tem uma ereção. E quando até isso não funciona, porque depois de muito tempo de usado, isso pode levar a uma série de fibrose no pênis e alterar a circulação, os corpos cavernosos, então o indivíduo pode lançar mão da última fase, a última possibilidade de tratamento, que seria o uso de prótese peniana. Aí sim é que o indivíduo pode, se ele tiver necessidade, aliás, o que a gente chama de libido, é que você, e tiver em condições físicas adequadas, é que você pode utilizar então a prótese como última instância. Essa prótese é aquela da bombinha ou não? Não, a prótese, na verdade, são de 2 tipos. A chamada prótese maleável ou semirrígida, que é um filete metálico de tungstênio envolvido por silicone.
Então, isso é uma coisa chamada, é rígido, então se coloca dentro dos corpos cavernosos do pênis. Então, colocação de prótese é uma coisa muito séria e deve ser feito com uma indicação médica muito precisa, porque uma vez colocada a prótese, se você retirar essa prótese, nunca, jamais esse indivíduo vai ter ereção. Por quê? Porque você destrói os corpos cavernosos. Então, existe essa prótese semirrígida ou maleável. E existe a chamada prótese inflável, que é uma prótese que você coloca e ela é oca por dentro, com vários canaizinhos ligados a um reservatório que tem soro fisiológico. E esse reservatório, essa bomba fica ao lado da bexiga e existe uma espécie de uma bombazinha em que você coloca também no escroto, perto dos testículos, e que você aperta. Então, ele transporta a água do reservatório para dentro desses cilindros que estão no corpo cavernoso. E o indivíduo, então, começa a ter uma ereção. Isso sim que é a chamada prótese inflável. Existe diferença entre disfunção erétil em jovem e em adulto? Sim. Por quê? A grande disfunção erétil, a grande causa de disfunção erétil em jovem é muito mais do ponto de vista psicológico. Já no adulto é muito mais orgânica. Mas, na verdade, todas as disfunções sexuais, e principalmente a disfunção erétil, é chamada mista. Tem o componente orgânico e o componente psicológico. O jovem, por exemplo, ele pode ter 99% de causa psicológica e 1% orgânica. E o que pode acontecer no indivíduo de 60 anos diabético, por exemplo, é muito provável que seja 90% orgânico e 10% psicológico. Por que psicológico? Porque depois que o indivíduo começa a ter a disfunção erétil, ele começa a perder aquela autoconfiança e a autoestima. E aí se soma esse problema, e então o problema psicológico vai agravar aquele já problema orgânico. Por isso que a disfunção erétil é mista. Falaremos mais sobre isso. Questão de opinião, volta já.